No dia 30 de novembro deste ano agora, de 2019, ao acordar pela manhã, eu acordo sempre 5 horas e 30 da manhã. 5 horas e 30 eu estou acordado, dobrando a minha coberta, ajeitando o meu travesseiro, trocando o lençol de cama, porque para mim lençol de cama tem que ser trocado a cada 2 dias. A coberta, o edredom, seja lá o que eu usar para me cobrir, tem que ser trocado a cada 4 dias, certo? Porque eu sou enjoado em relação a isso. Então eu estava nesse meu afazer, que é matinal, é rotineiro, certo? Mesmo também porque eu estou passando os últimos dias na casa da minha mãe para eu ir em Brasília. E de lá tomar o rumo com vocês no encontro da fazenda e depois todo mundo tá pelado de saber o que vai acontecer, correto? Então levantei 5 horas e 30, fiz o que eu acabei de dizer, tomei o meu banho, saí, me sequei, passei creme no meu corpo, passei perfume, não um perfume muito enjoativo, vesti o meu calção, fiquei sem camisa, fui para a cozinha, fiz o meu café, porque diferentemente aqui, como se trata de um sítio e não de uma fazenda, as 2 pessoas que trabalham para minha mãe não entram na casa dela se ela não estiver acordada. Então o mesmo serve para mim, em vista que minha mãe está viajando. Acordei, fiz tudo que eu declarei para vocês agora e fui fazer o meu café, certo? Peguei a chaleira, coloquei a água, peguei o coador, que é de pano, não é descartável, coloquei uma outra chaleira, coloquei 2 colheres e meia de pó de café da marca Fino Grão, ou às vezes, quando acaba o fino grão, eu uso pó de café Itaú, certo? E com isso, aguardei a água ferver, tá? Depois que ferveu, eu passei o café no coador. Aposto que você aí usou de maldade e falou, passou o café no saco, né? Eu tô de olho, hein? Tô de olho aí nessa maldade aí. Mas enfim, coei o meu café, lavei o que tinha que lavar, que foram só essas 2 chaleiras. Coloquei alguns pães dormidos com fatias de queijo no forno para assar e fazer uma torrada para mim. Liguei a televisão, fui ver o meu jornal, coloquei a mesinha próximo a mim e ali tomei o meu café da manhã. Correto? Que é o que eu faço sempre. A única coisa que eu não faço é ler jornal. Eu prefiro ouvir o jornal do que ler ele. Terminei de fazer tudo isso, certo? Abri a porta da casa, abri as janelas para correr o ar, para sair o cheiro de macho, né, de dentro de casa. Sentei na varanda, em um sofá que nós temos aqui fora, e fiquei olhando para o tempo. Então, como aqui está chovendo todos os dias, amanheceu, né? E já era aí 6 horas e 10 minutos da manhã. E tinha uma cerração maravilhosa, que cobria, inclusive, os postes de luz. E ali eu respirava, soltava. Respirava fundo, soltava. E os pássaros, né, perceberam que eu estava sentado debaixo da varanda,
eles pousavam próximo a mim. Tem bem-te-vi, garrincha, quero-quero, essa região tem isso aí, sabiá, laranjeira, certo? Trinca-ferro e outros pássaros, que eu não vou falar. Todos eles cantando próximo a mim, e cada um tentava cantar mais alto do que o outro. Tudo para me dar bom dia. Porque eu mereço? Não. Porque eu sou melhor do que você? Também não. Mas é porque eu me esforço a cada dia para ser uma pessoa melhor. Esse é o meu diferencial. Me esforçar a cada dia para ser uma pessoa melhor. E isso me traz a recompensa de Eleape e de sua consciência. Então ela me presenteia com isso. E não tem nada mais agradável do que você olhar o dia nublado, com a baixa cerração, com o canto de pássaros, e você ser agraciado por aquela que te respeita e sabe que você tenta, da melhor maneira possível, andar de forma íntegra, por mais que o mundo seja atribulado. É igual eu falei para vocês. Eu não sou inocente de nada. Não sou. Eu não sou santo porque santo presta conta. Eu sou Deus, como você também é. Então não coloca teu dedo na minha boca, porque eu vou morder. E nenhuma mulher fica despida na minha frente, porque eu vou ficar excitado. Então não sou inocente. Não sou. Não sou santo. E também não sou um Deus perfeito. Eu sou um Deus que enquadra na mitologia grega. Um Deus fanfarrão. Um Deus pecador. Mas que reconhece os defeitos que tem e sabe que a sua qualidade sobrepõe esses defeitos. Essa é a diferença. Então fica aí a dica. Ok? E com isso os pássaros cantaram, foram embora, certo? O Moacir e a Dona Maria saíram, me deram um bom dia. O Moacir pegou a pá, a tesoura, né, que a gente chama de tesourão, para poder podar os arbustos que tem aqui, e deram início ao trabalho, né? E a Dona Maria perguntou se eu queria que ela fizesse alguma coisa para mim, em implementar o café da manhã. Eu disse que não. E que nem um almoço ela precisaria fazer, porque eu ia almoçar fora, porque eu teria que ir lá em Nova Lima. Então, eu ia almoçar por lá mesmo. Depois que eu bati um papo com eles, conversei com eles, né? E entreguei o contra-cheque dos dois, e eles assinaram, e eu dei para eles o demonstrativo de pagamento deles. Eu me recolhi, vi a segunda parte do jornal que eu gosto de assistir, que é o telejornal que engloba a notícia nacional e internacional, mesmo que ali seja tudo uma mentira, mas vamos ver e nos descontrair, né? Porque em meio àquela mentira ali tem um pouco de verdade. Então a gente tem que ficar atento, de certa forma. Com isso, quando foi próximos ali às 9 horas da manhã, desse mesmo dia, do dia 30, eu olho para minha retaguarda, porque eu estava ajeitando a minha bermuda, a minha sandália, a minha camisa polo, para poder, né, partir lá para Nova Lima. Quando eu olho para minha retaguarda, eu vejo um ser bem magro, bem esbelto, todo cinza, um cinza prateado, uma cabeça grande, do tamanho de uma abóbora moranga,
olhos bem salientes mesmo. Ele olhou para mim, abriu a mão, tinha uma pedra semelhante a uma safira. Por que tinha uma pedra? Porque quando ele me deu essa pedra, ela entrou na minha mão. E eu senti uma descarga de choque muito forte. E quando essa pedra entrou na minha mão, literalmente, ela foi para o meu cérebro, as suas partículas, e ali foi anexada a mensagem e o compromisso que eu teria com eles naquele dia, certo? Lembrando que no dia 29, quando um outro ser veio a mim, e nós ficamos ali conversando aproximadamente 1h30 direto, certo? E esse ser, ele ficou sabendo, né, que o chá de erva cidreira, ele é muito bom. Ele pediu que eu fizesse para ele, porque lá em cima, o meu chá, apesar de não ser inglês, está fazendo sucesso, né? Apesar de eu não ser inglês, eu gosto muito de chá e do café, que também é um outro tipo de chá, não é verdade? E ele disse para mim: olha, Arques, amanhã você terá um compromisso, mas eu não posso passar além dessa informação. Então, quando foi no dia 30, um dia depois, esse ser veio como mensageiro, aproveitando, né, a viagem, de me trazer a energização diária, e me trouxe essa mensagem. E quando eu literalmente ingeri aquela mensagem pela mão, onde aquela pedra ela entrou na palma da minha mão, e eu senti fragmentos dela correndo no meu braço, subindo no meu pescoço, passando pelo meu rosto. E quando chegou no meu cérebro, eu tive a sensação de quando você pega um house, uma bala house, e coloca na boca e bebe água gelada. Essa sensação que você tem no paladar, que a gente tem no paladar, né, desse tipo de fato, é o que aconteceu dentro da minha cabeça. E ali, a mensagem, ela foi projetada através dos meus olhos na parede, como se os meus olhos fossem uma lanterna. E eu li a mensagem projetada na parede desse quarto, do qual eu estou hospedado aqui. E a mensagem dizia, né, para que eu devesse me preparar, para que eu devesse acertar as coisas comigo, me limpasse um pouco da putaria do pensamento e dos desejos perversos do coração, né? E que eu pudesse estar pronto, porque às 21 horas do meu tempo, assim dizia a mensagem, uma pessoa de uma linhagem muito sublime, que é da linhagem de Mereconoab, estaria aqui. E ela, essa comandante de uma frota de mais de 1,3 milhões de naves, a sua jurisdição e gestão, ela, essa comandante, ela estaria aqui e ela passaria a fazer parte dos meus dias até quando eu fosse embora para sempre. Como também Cariabá e outros tantos que eu já mencionei para você. Captei a mensagem, esse ser me deu a energização. Do mesmo jeito que ele apareceu, ele sumiu num piscar e abrir de olhos. Eu fiquei assim até perplexo, né? Porque por mais que você tenha o costume de sempre estar com eles, eu confesso para você, mais uma vez, que não é fácil. Não é fácil, todos os dias, você está de frente para o desconhecido. Não é fácil, né? Causa medo,
causa temor, causa tremor, principalmente o jeito que eles olham pra gente, porque ali, antes mesmo dele chegar a você, você se torna um cachorro submisso e os seus pensamentos, que são involuntários, é processado pela mente daquele ser. Então, se for um ser fêmea, né, e ela permitir que você a deseje, e você maquinar na sua mente a perversidade erótica com aquele ser, ela vai saber de tudo, mas nada aflige ela, ou ele. Porque isso não importa para eles. O que importa para eles é a centelha divina e de vida que dorme dentro de você, que ainda não despertou. É por isso que eu sempre digo, tomem cuidado com a emoção. Razão é uma coisa, emoção é outra. Certo? Quando você faz algo pela emoção, você se arrepende depois. Quando você faz pela razão, você não se arrepende. Se caso se arrepender, o arrependimento não te fere. Mas a emoção é literalmente uma droga. Pior do que o crack, pior do que a cocaína. E te deixa tão lesa como a fumaça da maconha. Correto? Nunca esqueçam disso. Então, haja sempre pela razão e não pela emoção. Então, às vezes, você tem na mente algo, e esse algo é perverso. Eu vou dar um exemplo. Eu olho uma mulher, desejo essa mulher, e que ela me atenda aos caprichos do meu fetiche sexual. Aí quando eu olho para minha retaguarda, tá lá o Rials, o Telione, o Crolles, a Guinachete, a Tilil, a Arnetoliel. Poxa, naquele momento eu acabei de pensar algo que é o meu conceito perante eles, por mais natural que seja. Para mim, diante do que é perfeito, eu passo a ser imperfeito. Então aquilo para mim é perverso. Correto? Então por isso que a gente tem que andar vigilante, é por isso que a gente teme muito. É o mesmo que você planejar o mal para uma pessoa e quando você olha para sua retaguarda, você vê um ser. Caramba, e agora? Acabei de maquinar o mal contra uma pessoa. E aquele ser, seja ele quem for, ele como homem, ele como mulher, vai saber tudo, já sabe tudo. Tudo, 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 tudo. E é essa vergonha que te faz ter medo. Porque você fala, poxa, ele é perfeito em tudo, eu ainda não. Mas será que essa minha imperfeição é um julgo tão severo assim? Aí fica ao bel prazer de cada consciência. Correto? Então eu já fiquei preocupado. Né? Eu já fiquei preocupado porque alguns dias antes eu estava com pensamentos eróticos, né? Uma putaria doida na minha mente, um desejo louco que me deixava com tesão o tempo todo. Eu encostava na parede e ficava excitado. Eu via televisão e eu ficava excitado. E com a notícia dessas, eu falei, poxa, e agora? Vai vir uma mulher que lidera mais de 1 milhão de máquinas inteligentes nesse espaço, nesse cosmo afora, e eu nessa putaria doida. E agora? A minha vontade foi dar vários tapas no meu rosto, mas do que isso ia adiantar?
A minha vontade era cavar um buraco ou entrar nele sem cavar, mas do que ia me adiantar? O que é que ia me adiantar isso? Nada. Porque o que vale é o que está na minha consciência. A minha consciência é que diz que sou culpado ou inocente. E o que diz que eu sou culpado e inocente é a sentença pela qual fui julgada já na balança de 4 pratos que eu tanto falei, que é, né, a fiel assessora da Lei Ásto. Então, entrei no carro, coloquei o meu polegar, o carro ligou, eu fiquei tremendo, eu saí de ré, andei pela rua, então a rua aqui, ela é de calçamento, né? Na verdade, toda a região aqui é de calçamento, são poucos lugares que é asfaltado. Eu acho muito louvável isso, né, ser de calçamento, porque isso aí drena mais a água, né? Não é aquela laje de concreto, nem aquela laje asfáltica, né, que faz com que a água escoe pela canaleta e o resultado final é quem mora nessas bacias, né, à beira dessas bacias hidrográficas, sofrer com inundações, né? Então, eu sou a favor de tirar todos os asfaltos, exceto das rodovias, né? Mas dos bairros, eu sou a favor de remover todo o asfalto e colocar essas pedras. E a água vai escoar melhor, né? E o planeta ele vai agradecer muito. Correto? Tanto é que você vê que chove, pode chover uma semana que não esfria. E quando para um pouco de chover e sai um pouco o sol, vem aquele mormaço demoníaco para poder te deixar mais louco ainda, né? Então você fica bem perturbado. No meu caso, não. Não por causa de ventilador, nem de ar-condicionado, nem de climatizador. É por causa de sigilos que eu uso, do qual eu tenho que fazer uso, porque senão a minha pele racha semelhantemente à pele de uma pessoa que tem um nível mais alto de diabetes. Correto? Porque, infelizmente, nesse mundo, eu sou diferente, no sentido de sofrer algumas alterações genéticas. Assim também como o Antônio sofreu. Não tanto quanto eu, mas sofreu. Correto? E com isso, o carro ele trepidava, né? E eu ficava mais louco ainda. Cheguei ao meu destino, passei pela portaria lá do prédio, peguei algumas correspondências, entrei no apartamento, abri as janelas para arejar um pouco. A Amanda, que é a minha colaboradora, ela foi lá, né, conheceu o novo local de trabalho dela e eu passei para ela a senha do elevador, porque daquele dia em diante, pelo menos enquanto nesses últimos dias eu estou aqui, eu estiver aqui em Matheus Leme, uma vez por semana, até que o ET volte para casa, ela vai lá uma vez por semana para poder abrir as janelas, ligar as torneiras, dar descarga, como a outra pessoa faz lá em Brasília, no apartamento que vai ser não, um apartamento que já é do Antônio, né? Então é bom fazer com que a água, né, circule nos canos, para que não haja, né, nenhum tipo de problema mais tarde. Não almocei, né? Não almocei. Voltei para Matheus Leme, em Serra Azul. Cozinhei batata inglesa com cenoura. Fui na horta, peguei cebolinha, salsinha, alface, tomate cereja e fiz aquele prato caprichado e comi só aquilo. E bebi bastante água. Evitei ao máximo, né, ver televisão, ouvir rádio. Fiquei poucos momentos no WhatsApp, certo? E fiquei aflito o tempo todo. Quando foi 19 horas e alguns minutos,
Eu tomei um outro banho porque eu estava transpirando demais, de muito nervosismo, de muita euforia, certo? E aquela transpiração me incomodava. E tomei esse banho às 19 horas e pouco. Fiquei totalmente pelado dentro de casa. Deitei, olhei para o teto, fechei os olhos, liguei o ar-condicionado, deu aquela refrescada bacana, coloquei o relógio para despertar a cada 10 minutos. Quando foi ali às 20 horas e 40 minutos, vesti uma calça de moletom marrom chocolate, a blusa de frio, que também é marrom chocolate, e o capu da blusa de frio, ele é branco, certo? Com uma cordinha. Então eu tenho aí o meu conjunto de moletom, né, que eu uso para viajar para fora do planeta, porque como eu não tenho uma roupa espacial nem especial para essas viagens, certo? Eu sentia que quando eu ia de bermuda tectel, bermuda de brinho, camiseta, camisa polo, eu sentia que o tecido grudava muito na minha pele. Já a calça de moletom, né, e a blusa de frio de moletom, que é bem larga mesmo, né, ela já não traz tanto incômodo assim, certo? Eu fico mais folgado, fico mais leve. E eu tenho um chinelo Havaiana original, que é aquele antigo, que é azul no fundo, em cima dele é branco e as correias é azul, né? Que é aquele Havaiana que eu falo original porque é aquele primeiro Havaiana, né? Que hoje está custando aí, em alguns lugares, até R$ 4,99, R$ 9,90. É com esse mesmo que eu vou. E eu gosto, né? Então, assim, eu vou no salão, eu faço a minha unha dos pés. Esses dias eu até mostrei um vídeo pra Débora, né? Eu falei com a Débora, Débora, eu não te respondi porque eu tava no salão. Mas na verdade eu não tava no salão. A manicure que veio e fez minha unha. Mas eu gosto mesmo é de ir no salão, certo? E a Débora, então deixa eu ver. Aí eu mostrei a filmagem, a Débora, nossa, ficou bem feitinha, tal. E por aí foi, né? Então, unha feita naquele dia, né? Pra ficar bonito, pra ficar bonitinho, né? Pra ficar um trenzinho fofo lá em cima, né? Pra que todas as alienígenas me vejam, né? Me vejam e falem, nossa, que terráqueo lindo, olha que terráqueo maravilhoso. Eu quero que esse terráqueo case com a minha filha, né? Brincadeiras à parte, só para descontrair mesmo. Saí, né? Fui no pomar, peguei uma laranja. Quando eu olho para o céu, já estava escuro, mas quando eu olho para o céu, eu vejo o céu todo nublado, mas é aquele nublado preto, escuro, e com alguns raios, né? Dando aqueles clarões, mas sem o trovão. Você não escutava o trovão. E quando aquela luz natural, né, desse processo que ocorre ali na atmosfera, aquela descarga elétrica clareava as nuvens e clareava a gigantesca nave que estava aqui, onde eu estou, parada, sem nenhum barulho, não senti nada na minha centelha. A minha percepção de Peter Parker, ela não funcionou porque os pelos dos meus braços, eles não me indicaram que algo estava perto, né? E quando eu olho pela claridade do relâmpago lá ao longe, eu vejo aquela nave triangular, preta, mais preta, um preto enlodado, aquele preto, preto, mas preto mesmo, silenciosa. O bico
dela, por ser triangular, né, o bico dela passava por cima do poste e a luz do poste projetava um pouco debaixo dela. E eu vi aquelas turbinas silenciosas, aquelas turbinas que não fazem barulho, que só funciona à base de energia, mas de uma energia pura, uma energia motivada pela própria consciência de um ser vivo, porém com característica de nave, de máquina voadora inteligente. Certo? Para você correr, você precisa de um motor? Não. Basta você desejar, você corre. Então você corre, você corre, você corre. Você não precisa de um motor, é a mesma coisa é a nave. Né? Vai muito da evolução de cada civilização e da tecnologia empregada. Lembrando que eles não precisam de naves. Mas essa frota comandada por essa mulher felina maravilhosa, ela é uma frota de combate, de ataque mesmo, para libertação de outros mundos. É algo incrível. Então, à medida que o relâmpago, né, clareava as nuvens, eu via a nave perfeitamente. Fora isso, eu olhava para a esquerda, eu via o céu nublado. Para a direita, nublado. No centro, um breu, um blackout. Literalmente um blackout. Com a laranja na mão, nervoso, comecei a suar. Com o polegar esquerdo, eu enfiava o dedo na laranja, puxava a casca e segurava a casca na mão. E de acordo que eu segurava a casca na mão, eu estava tão nervoso que a casca, na minha mão, ela atravessava a palma da minha mão e caía no chão. Até que quando eu segurei a laranja atravessou os meus dedos, como se ali a minha matéria celular, os meus átomos, a imundície do carbono, do qual é feito o meu corpo e o seu, se desfragmentou a ponto de eu ser irreal dentro da realidade onde eu vivo. E ali eu sentia que eu estava subindo e eu fazia força para descer, né? E eu percebi que eu não estava debaixo do conjunto de moletom com a minha roupa de super-homem, de homem de aço. E que eu tinha esquecido de colocar o óculos do Clark Kent no rosto. Então eu não podia me transformar no super-homem, no homem de aço e fazer força para descer. Caramba! Eu tenho 7.023 códigos, 7.023 sigilos e nenhum deles funcionou. Nenhum deles funcionou. Por quê? Porque aquela civilização era a minha criptonita. Então não tinha força para resistir, para dizer não, não vou. Eu sou Arques, não vou. Pelo contrário, eu me entreguei como uma jovem virgem na noite de núpcia. E quando eu entrei, eu vi aquele salão, porque por fora a nave é triangular. Triangular. Semelhantemente àquela nave, na questão da modelagem das naves desses projetos secretos do governo, que é uma nave triangular. É um triângulo. Certo? Um triângulo. Porém, nem se compara a sujeira espacial da fuselagem dessa nave, ou seja, da pele dessa nave, a essa imundície que o governo produz.
E ele mesmo diz que é um projeto secreto, uma imundície só, certo? Uma imundície só. Então, por fora ela é triangular, mas por dentro ela é arredondada. É como uma plataforma triangular e dentro desse triângulo ser inserido um disco. Porém, esse disco não sai dali. Ele serve para ser a decoração do lugar. E quando eu entro naquela sala, eu vejo as paredes se movimentar como se ali fosse um labirinto. Uma parte ia para um lado, parava, a outra parte vinha de cima e parava, a do meio abria, que é a parte que foi para cima, até que abriu uma porta, também triangular, dentro desse compartimento arredondado, circunferencial. E ali eu vejo essa felina chamada Ba'aratara. Lógico que o nome dela não é esse. Não é em parte, porque o nome dela verdadeiro, como se trata de um nome, cada letra, independente de ser de A a Z no nosso alfabeto ou em outros alfabetos, independente da forma da escrita, mas a junção de letras dessas denominações, cada letra tem 9.069 códigos. Então eu sei desfragmentar o seu nome e saber o seu nome estelar. Mas eu não faço isso. Da mesma forma que eu sei o seu nome estelar desfragmentado, que vai dar o seu nome atual. Então eu pego o nome dela, desfragmento e chego a essa equação. O seu nome é Ba'aratara. Uma felina linda, maravilhosa. Entre todas as felinas que eu já vi, ela é mais imponente. Linda, 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 linda mesmo. Aquele olhar me cortou no meio. E eu senti a minha percepção que uma banda do meu corpo caía. Mas é só um sentimento. E ela olhou para mim, sorriu, eu vi as suas presas, apesar de terem presas, como todos os felinos têm, assim como Mereconoabe, um primogênito da alta linhagem, eles não são mais carnívoros, eles são herbívoros e frutívoros. As presas estão ali por uma questão de evolução, mas vai chegar um tempo que aquelas presas não estarão mais ali, mas tem, e é a coisa mais linda. A junção dos dentes, a arcária dentária dela, perfeita, porém com os caninos como de vampiro, certo? Ela olhou para mim com aquele olhar lindo, que mudava de cor. Às vezes, a íris do olho dela era amarela, outrora era azul, outrora era verde. Às vezes, oscilava nos três, depois ficava acinzentado. A coisa mais linda. Eu reparei ela do cabelo até os pés. A altura de Ba'aratara é 1,60 m. 1,60 m. O corpo dela é um corpo atlético, esbelto, atlético. Tem seios como as mulheres daqui. Corpo feminino, do mais lindo que se possa conceber. Tem uma cauda de 70 centímetros, certo? Ela estava sob o traje
amarelo, tá? As suas botas são marrons. A mão dela é uma mão como a minha, como a sua, que tem 5 dedos, correto? As unhas ficam retraídas, mas em alguns momentos que eu vi ela passar os painéis holográficos e puxar imagens holográficas e colocar na palma da mão, coisa mais linda. O painel holográfico, ela vai lá, puxa o planeta do painel, o planeta vem para a mão dela, dali ela passa para outro lugar. É uma tecnologia sem igual. Essa tecnologia eu vi quando eu assisti na época aquele filme do Homem de Ferro, que o Tony Stark fica trabalhando ali, e ele tem ali o Jarvis, e depois mais tarde tem aquela outra mulher que passa a ser a inteligência artificial, então você vê o Tony Stark pegando o sistema holográfico, colocando na palma da mão, é aquilo ali multiplicado por 1 bilhão. Igual eu falo para vocês, tudo é mensagem subliminar do que já existe. Então, como esse povo de Hollywood, esse povo ligado aos Illuminatis, a maçonaria, que são os próprios iluminados, pois eles se julgam assim, né? Sabem desses segredos tecnológicos e ali um conta para o outro e eles resolvem mostrar isso nos filmes porque acha aquilo interessante demais. Então você assiste um filme, vê determinadas coisas e fica, poxa, será que no futuro vai ser assim? Já é. Não vai ser, já é. Só que o seu governo, ele esconde de você, né? Essa é a verdade. Então, certos momentos, quando ela passava as mãozinhas dela no painel e puxava algoritmos, ou palavras, ou simbologias, ou planetas, ou ela clicava em sistemas solares e o sistema solar ampliava de uma magnitude tão grande dentro da nave, a fim de a gente atravessar com o nosso corpo a projeção holográfica de cada planeta, coisa incrível, maravilhosa. Eu olhava o planeta, quando eu tocava assim, é um tipo de holografia que chega a ser física, porque você toca no planeta, ele vai como se fosse um balão. Você segura e puxa, ele vem na sua mão. Você bate de baixo para cima do planeta, ele sobe. Aí ele bate no teto da nave, ele desce, como se fosse um balão, literalmente um balão. Porém, é um holograma. É um holograma que tem células de energia tão física que, combinada à energia do seu corpo, faz com que aquilo seja palpável. Deu para você entender? É assim. Então eu olhei para ela, cumprimentei a ela, me reverenciei a ela, até que ela colocou a mão no meu rosto e disse, né? Não faça isso. Não faça isso. Eu vou te levar para o compromisso na base lunar. De lá, você vai seguir viagem comigo para a minha galáxia, para o meu sistema solar. Eu já escrevi a galáxia, o sistema solar, a quantidade de planetas, a que dimensão ela está, e vou compartilhar com vocês junto à imagem dela, porém não hoje. O Valderi, que é um integrante aí do grupo, que desenhou o Caru aquela vez, e a maioria ficou chocada com a qualidade do desenho dele. E olha que ele desenhou o Caru em preto e branco, porque ele não tinha material suficiente. Eu procurei o Valderi e falei, Valderi, eu te dou tanto para você desenhar Baharratara. Ele já fez os esboços, me mandou, eu fiquei chocado. Chocado. Então, assim que Baharratara estiver finalizada em desenho, eu vou mostrar para vocês, junto com as especificações de onde ela é.
correto? Então você vai receber o texto e a foto desenhada pelo desenhista Valderi de Baar-Ratara, como também vai receber de outros seres, né, que infelizmente não estão lá no site, porque o site já foi finalizado, igual todos vocês estão calvos de saber. Então, essa missão eu passo de hoje em diante para o Valderi. Ele vai desenhar, inclusive, o comandante Rials e vai desenhar também um Aquirim, para você ver como é que é um Aquirim, que é aquele gigante, aqueles gigantes, né, que estão lá na Antártica, onde os seus generais já foram sentenciados e mortos, né, e lançados na boca preta, como eu falei no meu vídeo lá no YouTube. Mas você vai ver como é uma Aquirim, a barriga bem flácida, seios bem flácidos, tanto das mulheres como os peitos dos homens é flácidos, caídos. É a imagem de Akhenaton, igual eu falei para vocês aquela vez. Tanto é que Akhenaton é um Aquirim, é um príncipe aquiriano, certo? E o Valderi assumiu esse compromisso, então ele é muito detalhista, ele vai entregar o desenho colorido, só atrasou um pouco porque ele trabalha e na hora vaga que ele está fazendo isso. E alguns lápis, né, que dá sombra, textura, ele não conseguiu porque não tinha chegado na loja. E parece que agora chegou e ele vai finalizar esse desenho e eu vou mostrar para vocês como é Baar-Ratara. Vocês vão ficar impressionados. Então, o que você vai ver no desenho é 100% de minha autoria, porque os meus olhos é o diretor disso, porque eu vi e narrei, e um desenhista, como um retratista, retratou aquilo que eu desenhei. Então, dentro da nave, quando eu via ela mexer esse painel holográfico, né, e trazer o holograma individual para si, em certos momentos, quando ela fazia movimentos com as mãos, a unha dela saía para fora. O normal, a unha dela é uma unha média, bem definida, como se fosse ali uma manicure estelar que fez as unhas dela, de tão perfeita que é. A cutícula funda, você não vê defeito. Aí quando ela faz alguns movimentos, a unha sai mais 1,5 cm para fora, porque todos esses detalhes que eu estou dizendo para vocês aqui, do tamanho dela, do tamanho da cauda dela, né? Eu perguntei para ela. Ela colocou a mão dela na palma da minha mão, as unhas saíram para fora. Então, como eles estão num processo de evolução, porque eles ainda se reproduzem através de concepção sexual, onde o macho felino deita na cama com a fêmea felina e há um período de gestação de 4 meses e nasce uma criança de 20 centímetros, nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos, e ela cresce e se reproduz quando casa, porque lá eles casam. E eu quero já adiantar que foram os maiores geneticistas da linhagem pura de Mereconoab, que criou geneticamente esta raça estelar, certo?